Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Alegria muito especial em ter vocês aqui reunidos, mais um encontro para que nós meditemos na sã palavra do Senhor nosso Deus. Cumprimentar todos os irmãos que nos assistem online, os que também assistirão posteriormente, dizendo aos irmãos que nós falamos aqui do núcleo 1535 da ETAD, hospedado aqui na Vila Brasilândia, em São Paulo. Núcleo esse que atende às igrejas da Assembleia de Deus na Vila Brasilândia e também a Igreja da Freguesia. Satisfação em estar com vocês aqui, meus irmãos, para nós darmos continuidade ao nosso estudo das lições 7 e 8 das Epístolas Gerais do currículo de formação básica em teologia da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero começar esse nosso encontro com um momento de oração, de meditação na palavra do Senhor nosso Deus, e depois nós iremos para o nosso encontro com esse estudo, relembrando aos irmãos que eu estou compartilhando aqui o link do nosso estudo nos nossos grupos de WhatsApp, para que todos nesse encontro possam ter um aprendizado, um alcance maior. Aos irmãos que forem entrando agora, eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu só estou, irmãos, aqui compartilhando rapidamente com os irmãos o link dos nossos grupos de WhatsApp, para aqueles irmãos que estarão nos acompanhando de forma online. Vai ser uma alegria estar com vocês aqui para mais esse bate-papo, mais esse momento de instrução, de aprendizado. Os irmãos que estiverem entrando, me confirmem aqui no chat se o som está bom, se o som vocês conseguem me ouvir bem, para que a gente tenha um melhor aproveitamento das nossas aulas. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, enquanto vocês vão me confirmando a questão do som. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, Senhor, neste dia, nesse momento especial, nós queremos entrar em Tua santa e bendita presença, Senhor, nesse momento em que se segrada o estudo da Tua santa palavra. Nós queremos Te louvar pela bênção que o Senhor nos dá, pela alegria, pela paz, pelo gozo, pela esperança de vida eterna que temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Também queremos Te pedir perdão dos nossos pecados e falhas. Nós queremos pedir perdão pelo aquilo que nós temos pensado, falado, como nós temos nos portado que tem Te desagradado. Perdoa-nos, ó Senhor, por Teu Filho Jesus Cristo, nós clamamos o perdão, a Tua misericórdia em nosso favor. Também nos abençoa nessa noite, abençoa esta aula. Os irmãos que estarão nos acompanhando, faz desse momento de encontro um momento de crescimento, de fortalecimento, para louvor do Teu nome, ó Jesus. Nós Te pedimos, amém e graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pelo feedback do som. Vamos para o nosso encontro. Nós vamos fazer uma meditação breve num texto e já iremos para a Epístola de João, porque é um assunto bem denso e exige bastante dedicação. Na própria primeira Epístola de João, eu quero convidar você para um texto muito bom, que eu deixei marcado aqui. Primeira Epístola, capítulo 3, verso de número 24. Apenas esse verso diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Olha que interessante isso, irmãos. Qual é a marca de que o Espírito de Deus habita na vida daquele que diz ser crente, ser salvo na pessoa do Senhor Jesus, que é salvo na pessoa do Senhor Jesus? Ele diz assim, aquele que guarda os mandamentos permanece em Deus. É impossível relacionar-se com o Criador sem que haja da nossa parte uma responsabilidade com aquilo que ele nos ordena através da sua palavra. Por isso João diz com muita clareza e propriedade qual é a marca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a presença dele em nós. Ele diz, é aquele que guarda os mandamentos. E ele diz, quem guarda, olha isso, através da palavra, ele diz, guardando os mandamentos, ele está em Deus. E a recíproca também, Deus está nele. O vínculo com Deus se dá através da palavra. E ele diz,
Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. A presença do Espírito Santo testifica no nosso coração a respeito da alegria, da presença, do testemunho de Jesus Cristo, do perdão dos pecados, para a glória de Deus, o nosso Pai. Então é muito importante, irmãos, quando nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, eu falei isso no nosso estudo anterior, quando nós estávamos nas epístolas paulinas 1, em que existe um espírito anti-intelectual muito presente no nosso presente século. O que esse espírito diz? Né? Existe um sentimento anti-estudo da palavra de Deus. Há na cabeça daqueles que não compreenderam a realidade da palavra de Deus a seguinte ideia: de que não precisa estudar, de que Deus faz tudo, de que o Espírito Santo é quem vai revelar para você, de que não tem nada que você faça em sentido a servir a Deus que vá melhorar a sua relação, quando isso não é verdade. A própria palavra que nós lemos aqui em 1 João capítulo 3, verso 24, diz que a guarda dos mandamentos faz com que eu esteja nele. E como eu conheço os mandamentos que eu devo guardar? Estudando a palavra de Deus. Então é muito importante que nós pensemos nisso. Deus se revelou escrituristicamente através da sua palavra. A revelação de Deus para nós, a orientação de Deus através da sua palavra, se deu através desse registro escrito. Logo, se Deus quis se revelar assim, as coisas de Deus não são ocultas. Ele se revelou para que nós o compreendêssemos. Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ter relacionamento com ela. Eu preciso saber o que Deus requer de mim. Eu sempre digo isso nas oportunidades que tenho. Quando eu sou inserido no reino de Deus, aceito por Cristo, pense em você quando se você trocasse de país. Você tem que aprender a língua daquele novo local, você tem que aprender os costumes, as leis daquele país, aquilo que você precisa se submeter. O reino de Deus não é diferente. Nós, inseridos no reino dele, nós precisamos aprender a língua do reino. Aquilo que ele exige de nós. Quais são os meus direitos nesse novo reino? Quais são os meus deveres, as minhas obrigações? E nisso nós vamos conhecer através do exame da palavra de Deus. Logo, nós precisamos nos dedicar mais em aprender a palavra de Deus. Enquanto muitos se afastam do estudo da palavra de Deus, nós entendemos que o próprio Senhor Jesus disse, olha, examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se as Escrituras promovem a salvação em nós, conhecendo a revelação de Deus, e elas dão testemunho do Senhor Jesus, logo nós precisamos conhecê-las. Amém, meus irmãos? Com essa breve meditação, eu quero convidar vocês para nosso texto contido na lição de número 7, nosso primeiro texto, para que a gente vá dando continuidade aqui. Você que está me assistindo online, compartilha lá no seu perfil do Facebook, nós estamos gravando essa aula, transmitindo ela online através do Facebook, compartilha no seu perfil, para que outras pessoas conheçam a nossa escola, o nosso estudo e sejam enriquecidas através desse momento. Amém, meus irmãos? Vamos lá para a lição de número 7, para o nosso enriquecimento a respeito da primeira epístola de João. Eu quero crer que os nossos irmãos já leram. Nós fizemos um cronograma de leitura dos textos envolvidos, das cartas, melhor dizendo, das epístolas envolvidas no estudo das epístolas gerais, né? As epístolas 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Tiago, que algumas delas nós já ficaram para trás. Se vocês leram, irmãos, se vocês se dedicaram nesse sentido, tenho certeza que nós vamos acrescentar aqui. É muito importante no ensino sistemático, a Bíblia é a primeira coisa que se deve ser estudada. Depois disso, nós seguimos o nosso manual texto, que é a orientação, o caminho que é delineado do estudo e outros recursos adicionais para que nós ganhemos conhecimento e sejamos fortalecidos. Amém, queridos? Quero convidar você, então, para a introdução da lição de número 7. O segundo parágrafo vai dizer assim para nós.
Ao escrever, João teve em mente o mesmo propósito que Pedro e Judas. O quê? Combater os falsos ensinos e a indisciplina na igreja. Corrigir os problemas de ordem interna, heresias, problemas, dificuldades de relacionamento entre os irmãos, também as heresias, e dar subsídio e fortalecimento para a fé, para que eles suportem as dificuldades do dia a dia. Afinal de contas, a igreja, à época, passava por intensas perseguições do governo, dos judeus, e eles precisavam ter a sua esperança renovada em Deus para suportar as dificuldades. Foi o seu propósito definir plenamente o conceito de comunhão. É muito abordado em 1 João a questão do relacionamento entre a irmandade, os salvos em Cristo, o corpo da igreja. A gente vai ver João falando repetidas vezes o quanto o amor de Deus que nós dizemos que carregamos no nosso coração, como ele precisa se ver refletido no trato entre os irmãos, entre os cônjuges, entre a igreja de uma forma geral e do crente para com o mundo também. Amém? Então, o conceito de comunhão, a fim de promover na igreja a melhor comunhão com Deus e por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu coloco aqui um comentário de um resumo geral. O impetuoso João, a gente tem que se lembrar aqui que a gente está falando do apóstolo que lá no começo da fé dele, lá no começo da caminhada com o Senhor Jesus, queria que chovesse fogo do céu sobre outros discípulos que estavam pregando e não eram do seu grupo. O discípulo que foi chamado de filho do trovão, dado a impetuosidade do seu caráter, agora tratado, agora num outro estágio de vida, mais amadurecido, mais pronto, mais quebrado por Deus. Leia-se, diga-se de passagem, justamente isso. A progressão da caminhada cristã precisa levar a esse aperfeiçoamento. Deus vai tratar o seu caráter, Deus vai tratar a sua personalidade, assim como ele vai tratar o seu modo relacional para com ele e para com o próximo também. Então, só para a gente contextualizar o momento de João aqui. Agora tratado por Deus, escreve para uma geração de crentes ameaçada por um perigo interno. Falsos mestres e heresias. A geração anterior sofreu ameaça externa, perseguição e angústia, porém, munidos de fé perseverante, não sucumbiram aos ataques satânicos. Então a gente precisa lembrar, os escritos anteriores, eles estavam subsídio à igreja para suportar a perseguição do governo romano. Lembra-se, o povo era perseguido, era jogado no Coliseu, eram mortos em praças públicas, eram queimados, havia um vitupério terrível dos crentes daquela época. Agora, como João está escrevendo já no último quarto do primeiro século, já próximo ao ano 100, a realidade já era outra. O evangelho havia se espalhado, a perseguição externa através do governo, de certo modo, estava menos intensa, e agora novas preocupações surgiam no seio da igreja. A preocupação com heresias, falsos mestres, estava ganhando terreno. Por isso, João escreve para essa segunda leva, ou segunda geração de crentes que estavam sofrendo esses terríveis ataques, não menos perigosos. Sob um novo fogo, a igreja precisava ser relembrada, guarda isso, a igreja precisava ser relembrada sobre os recursos para suportar as ofensivas contra a sua fé. Deus sempre, através da sua palavra, vai nos municiar disso. Quais são os recursos e ferramentas para nós nos guardarmos dos ataques, eles sejam internos, a heresia dentro da igreja, sejam os ataques externos, a perseguição do mundo contra os filhos de Deus. E isso tem um propósito, o quê? Reafirmar a sua segurança em Cristo e os resultados de uma vida plena no Espírito Santo. Então a gente precisa entender qual é o propósito final da Escritura. Certificar a nossa vida a respeito da salvação que Deus dá através do seu Filho Jesus Cristo. Deus quer, nas nossas vidas, semear essa esperança, essa convicção de que nós já fomos salvos, perdoados, transformados,
fomos santificados e justificados para Ele, e por fim aguardamos que Ele nos glorifique, quando Ele vier nos buscar, seja quando nós sejamos levados dessa vida pela morte natural. Então, a gente precisa entender isso. Ele quer nos dar essa segurança. E, além disso, enquanto o dia da eternidade não chega, Deus quer fazer em nós uma vida plena. Os resultados que o Evangelho traz na minha vida cotidiana, no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha vida, Deus quer promover isso. Deus quer te dar segurança, esperança da vida eterna. E enquanto você estiver aqui, Ele quer fortalecer a tua vida. Ele quer produzir frutos na sua vida, resultantes da mensagem salvadora do Evangelho. O propósito de Deus é esse. Deus não nos chamou para que nós fiquemos enclausurados no monastério. Não, Deus nos chamou para brilhar no mundo em meio às trevas. Então Deus te chamou e me chamou para nós testificarmos do Senhor Jesus Cristo, aguardando pacientemente o último estágio da revelação dele, que é a glorificação, quando ele nos chamará à eternidade e, como Paulo dizia, assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. Deus seja glorificado. Vamos lá para o nosso texto de número 1. A epístola, falando um pouquinho da autoria e origem da primeira epístola do apóstolo São João. No primeiro parágrafo, nas duas últimas linhas, está escrito: há nessa epístola 52 referências que se encontram no Evangelho de João. Isso aqui, irmãos, a gente chama no estudo sistemático de referência cruzada. Quando a gente está falando um pouco aqui da autoria, como a gente consegue caracterizar que o mesmo João que escreve essa epístola é o João evangelista? Quando nós cruzamos a forma com que o texto é analisado, existem referências de expressões que são comuns nas duas cartas, e essas referências cruzadas, combinadas, identificam que é o mesmo autor, dado a similaridade de escrita, o emprego dos termos, o uso de expressões idiomáticas características nos dois tipos de escritos, seja no Evangelho, que foi escrito anos antes, o Evangelho segundo escreveu João, seja agora nessa primeira epístola, que o apóstolo abre a epístola qualificando algumas características que, quando a gente olha o Evangelho versus a primeira epístola, nós achamos similaridade. Então essas referências cruzadas são 52 ocorrências, tá? Aí vamos falar um pouquinho aqui quem é João. Apesar de eu ter citado já na introdução, vamos falar lá. Quem foi João? O autor da epístola, o apóstolo João, foi uma figura destacada no Novo Testamento. Ele tem papel preponderante e um papel de destaque. Ele e seu irmão Tiago foram cognominados filhos do trovão, certamente indicados que eram dotados de grande energia, eram pessoas explosivas. Então, o ímpeto que foi empregado nesse codinome atribuído pelo próprio Senhor Jesus a eles, chamados filhos do trovão. Mostra que eram homens intolerantes, Marcos 9,38. O texto diz assim para nós: disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. E aí em Lucas 9,54, ele se mostra vingativo. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então mostra que Jesus, quando escolhe, eles eram cruz, eram pessoas rudes, pescadores, homens bravos, homens difíceis de ser lidados. Mas são esses que Jesus chamou para trabalhar no ministério entre os 12 que ele mesmo escolheu. Isso prova uma coisa interessante para nós, irmãos. Jesus escolhe e chama a todos. Só que ele chama do jeito que nós estamos, mas não nos faz continuar do mesmo modo. Onde Jesus chega, tudo se transforma. Logo, Jesus vai trabalhar na sua personalidade, na minha personalidade, no meu caráter, na minha fala, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nos meus anseios, na forma com que eu faço família, na forma como eu me comporto diante da sociedade, no meu trabalho. Não importa onde eu e você estejamos. O alcance do poder de Deus faz com que as vidas que ele toca sejam transformados. Isso é a santificação como ação na nossa vida, como estado
o crente, o salvo em Cristo, ele está salvo porque Cristo o justificou. E a santificação, como ação nas nossas vidas, elas nos transformam, elas levam o nosso caráter sendo moldados segundo o seu querer. Por isso, irmãos, essa ideia de, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim, não é bíblica. Nós seremos transformados. Pega aquela ideia, né, da comparação que Jeremias tem a visão de um vaso de barro sendo trabalhado numa roda nas mãos do oleiro. Quando o barro chega no estado inicial, ele não tem forma, ele é feio, ele não tem o formato. Mas segundo o bom propósito do oleiro, conforme ele vai trabalhando, aquele vaso vai ganhando forma. Isso aqui é tão interessante, irmão. Só vou fazer um ajuste aqui da câmera. Isso aqui é tão interessante para nós, que ele mostra algumas coisas muito importantes. Primeiro, não é o vaso que define, não é o barro que define qual é o formato que ele vai ganhar. Não é o próprio barro. É o oleiro quem dá forma ao barro. Segundo, quando o barro ele é trabalhado pelas mãos do oleiro, daquela pessoa, do artífice que está trabalhando aquele barro bruto, tem hora que ele aperta, tem hora que ele tira, tem hora que ele coloca, ele insere, ele molha. Ele tem que entender que todo o processo de trabalho está na mão do oleiro. Logo, é o oleiro que dá o formato. Agora, trazendo isso para a nossa realidade. Não é do jeito que nós achamos que a nossa vida vai ser tocada que ela é conduzida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos conduzir. E quando a gente fala desse trabalho do oleiro, é interessante, as digitais do oleiro tocam no vaso. Quando dói, quando é difícil, quando é desafiador, entenda, a mão do oleiro está sobre você. A digital, a marca indelével das digitais do oleiro santo estão trabalhando na sua vida. Pode ser que seja difícil, pode ser que seja desafiador. Há momentos na nossa vida de muita dificuldade, de perda, de angústia, mas o oleiro santo está trabalhando em nós. E nós vemos isso na vida do apóstolo São João, que tem uma personalidade difícil, uma pessoa complicada, de difícil trato, uma pessoa consanguínea, irada, mas ele vai sendo trabalhado, Deus vai quebrando aquelas durezas que existem no seu coração. E o texto que nós lemos agora, as duas referências em Lucas e em Marcos, mostram essa impetuosidade que lá na frente nós vemos agora outro João. Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa amiga, responsável, que trata muito do amor, da misericórdia. Olha como isso é lindo, irmãos. Como Deus trabalha em nós. Você tem que entender que eu e você, ao longo da nossa caminhada, Deus quer nos aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento dele não é só para você pregar melhor, cantar melhor, para que você sinta glória. Não é apenas para isso. Isso é importante. À medida da progressão da sua vida cristã, da sua caminhada, Deus quer semear em você que você seja um melhor cidadão, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor membro da sociedade, que testifique a respeito do Senhor Jesus. Essa é a grande chamada do Evangelho. É que nós sejamos cada vez mais produtivos e nós transpiremos o Evangelho através da nossa vida. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. No último parágrafo dessa página ainda, diz assim, página 120, tá? Porém, a seguir, João aprendeu com Cristo a lição do amor. Isso aqui é muito difícil. Foi João o discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Eis aí uma das razões pelas quais ficou conhecido como o apóstolo amado. Deixa eu só ler um comentário que eu coloco aqui, né? Em muita semelhança com o caráter de Pedro, Jesus trata a impetuosidade de João ao longo da sua vida. Então você tem que entender que Deus vai usar ao longo da sua vida diversos métodos para trabalhar em você. O aperfeiçoamento ele não se dá do dia para a noite. Ninguém nasce pronto. Existe um processo e a gente não quer processo na vida, porque o processo ele é metódico, às vezes é demorado, ele requer aprendizados e degraus vão sendo colocados diante de nós. Essa verdade Deus quer semear em nós.
o que você está aprendendo hoje são as lições para o amanhã. Então eu e você precisamos compreender essa realidade. Tudo que Deus está fazendo tem um caráter pedagógico em nós. Eu sempre afirmo isso. Deus não faz nada sem propósitos. Tudo que acontece na sua vida, na sua caminhada, as coisas relacionadas à sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, Deus está trabalhando através dessas situações para aperfeiçoar a sua vida. Amém? Vamos seguindo aqui. Eu coloco aqui mais um comentário. Fica evidente em seus escritos o resultado do tratamento. O amor é o seu tema. Então, a impetuosidade, aquela pessoa que queria partir para a briga, que era o primeiro a falar, queria falar mais alto, queria arrumar confusão, agora transformado tem o amor, a excelência do caráter de Deus, que personifica a pessoa divina, agora muito clara nos seus escritos. Então é isso, irmãos, nós precisamos entender isso. Quanto mais eu me aproximar de Deus, quanto mais eu me doar, quanto mais eu me lançar aos pés da cruz, mais do caráter de Deus haverá no meu coração. É impossível aproximar-se de Deus e não absorver a essência do seu caráter, que é amor, e isso ficar evidente na nossa vida, no nosso trato, na nossa fala, na nossa prática diária. Amém? Vamos seguindo, já na página 121, ainda na primeira linha, diz assim: no quarto evangelho, como também nas três epístolas, podemos ver a transformação pela qual João passou, tornando-se cheio de amor. O apóstolo do amor, João, era um homem de personalidade disciplinada e firme. Defendia com fervor as doutrinas da igreja, não suportava as heresias, combatendo-as corajosamente. Esses dois elementos do seu temperamento, amor e firmeza, evidenciam-se na sua primeira epístola. Fervor é a palavra que melhor descreve esse servo. É interessante, irmãos, e eu coloco aqui, tratado e direcionado por Deus ao longo da sua vida, o apóstolo dirige com impetuosidade em combater esses desvios doutrinários com zelo e firmeza, sem perder o trato gentil. Você tem que entender que quando Deus trata, não é que Deus vai arrancar de você determinadas coisas, mas Deus vai direcionar os elementos da sua personalidade para que o nome dele seja glorificado. Zero de problema você ser impetuoso, é da sua personalidade, como talvez seja da minha. A questão é como nós usamos essa impetuosidade, para brigar, para arrumar confusão, para ser uma pessoa de difícil trato. Agora João usa a impetuosidade do seu caráter para afirmar com veemência o combate às heresias, às coisas erradas que a igreja estava fazendo, sem que isso fosse rude, grosso. Pelo contrário, nós vemos nos seus escritos o zelo, a gentileza, o cuidado do apóstolo agora com essa segunda geração de crentes que estavam ali na região da Ásia Menor. Então, é muito importante isso, irmãos. A transformação do evangelho não vai causar uma amnésia em você. Não vai apagar da sua memória. Pelo contrário, Deus vai usar os seus atributos, Deus vai usar a sua cultura, Deus vai usar os elementos que há em você para que o seu nome seja glorificado. Por isso, quanto mais recursos você colocará à disposição do Espírito Santo, mais Deus poderá utilizá-lo. Não significa que Deus fique restrito às suas qualidades, porque o poder dele é maior, é mais abundante, é mais intenso, é mais profundo do que as nossas vidas. Porém, preparo, disposição e conhecimento, você colocando na mão do Espírito Santo, você será uma melhor ferramenta. Leia-se como se você afiar uma ferramenta mais preparada para o uso, ela fica. Então, quanto mais a palavra você inserir, quanto mais uma vida de oração você tiver, melhor ferramenta de Deus você será. Deus quer te usar para evangelizar, Deus quer te usar para o ensino, Deus quer te usar para o crescimento, mas eu e você precisamos nos disponibilizar para isso, estar ao serviço de Deus, ao seu reino, com preparo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos seguindo aqui, eu pulei aqui algumas coisinhas, texto de número 2. A introdução ainda falando do esboço da primeira epístola. Querendo avisar os crentes sobre os lobos, os falsos mestres que surgiriam, que
que estavam aparecendo naqueles dias, João procura apresentar à igreja os princípios da salvação através de Cristo. Ele vai reforçar, através dos escritos, pontos importantíssimos para aquela geração, úteis para nós nos dias de hoje. João procura apresentar à igreja os princípios da salvação através de Cristo. Aconselha os seus membros a fortalecerem a sua crença no Filho de Deus. Uma expressão utilizada aqui desde o princípio, ilustrando que Deus é eterno e que seu amor dura para sempre. Deus é constante e, com seu grande amor, procura salvar e aperfeiçoar a alma do homem. A palavra amor encontra-se várias vezes ao longo dessa carta, e a ênfase do apóstolo é que o amor de Deus, ou o amor divino, ajuda-nos a crescer e a vencer. Isso aqui é muito importante. Aí eu coloco aqui um comentário. João contrasta um aspecto muito importante. O eterno amor de Deus, uma característica imutável de Deus, presente e vivo no coração dos seus filhos, em contraste com os falsos mestres e a ausência desse amor e seus frutos. João vai bater muito nisso aqui. João vai falar assim, qual é a característica dos filhos de Deus? Um coração cheio do amor divino. Qual é a característica dos falsos ensinos, dos falsos mestres? A ausência do amor e os frutos resultantes dessa ausência. Então é muito importante. João vai falar assim, quem não ama não pode mostrar que Deus está na sua vida. Por quê? A essência do caráter de Deus é amor. Logo, se eu amo, se eu conheço, se eu tenho uma vida relacional, viva e verdadeira com Deus, eu preciso exibir o amor na nossa vida, na minha e na sua vida. Amém? Vamos seguindo aqui. Destinatários da epístola. A primeira epístola de João foi dirigida não a uma igreja em particular, mas a um grupo de igrejas distintamente. Então, mais uma vez, ele se dirige não a um grupo específico, mas a várias igrejas. Não há menção a nomes ou lugares nessa carta. Alguns pensam que, por causa dessa maneira calorosa expressa na epístola, João tenha escrito a pessoas que o conheciam intimamente. Tá? Isso aqui são algumas informações que são fonte da tradição cristã. Tá? João outros acham que as igrejas a quem ele escrevia situavam-se na Ásia Menor e estavam sob a sua supervisão pastoral. Essa é a corrente mais aceita, tá? Principalmente por João ter pastoreado a igreja de Éfeso. A epístola foi escrita por volta, mais uma vez, aproximado, entre 79 e 80, tendo em vista a sua condição espiritual dos seus leitores. Muitos deles, cristãos da segunda geração, já tinham perdido o fervor e o regozijo dos primeiros anos do cristianismo. Parece que não havia perseguição naquela época, ou pelo menos ela não é citada claramente nos escritos de João. Somente ele declara, se o mundo vos odeia, em 1 João 3,13. Isso é um antagonismo comum entre a igreja e o mundo. João está falando assim, é claro a posição de que aqueles que amam a Deus serão odiados pelo mundo. E ele não gasta tanto em trabalhar esse tema como se não fosse algo de uma importância vital. Ele tem a preocupação com outros tipos de instruções, gastando menos tempo tratando essa questão de perseguição ou essa relação de ódio do mundo para com os servos de Deus. O real problema existente era a falta de amor. Graças a Deus não tem nos dias de hoje, né? Só para efeito de exemplo. Não, pelo contrário, irmãos. Nós precisamos muito disso, assim como a igreja do primeiro século precisava. Havia muita falta de amor entre os cristãos, provocando discórdia, em parte devido a essa nefasta ação dos falsos mestres. Assim, foi necessário João escrever essa epístola para advertir contra os falsos mestres, também fortalecer-lhes contra a fé, fortalecer-lhes com a fé no Filho de Deus. Então, a grande temática de João trabalhada nessa primeira epístola é o amor de Deus derramado através do seu Filho Jesus Cristo, a fé fortalecida no Senhor Jesus Cristo e os resultados dessa fé no amor fraternal com a cristandade ou com a membresia da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Texto de número 3, luz e trevas. Vamos para uma parte prática aqui.
a visão global da mensagem. João inicia sua explanação de uma maneira geral, dizendo que Deus é luz. Então ele usa essa expressão, Deus é luz, e aquele que anda nas trevas não tem comunhão com ele. Qual é a ideia aqui de luz e trevas? Luz fala de iluminação, do esclarecimento do evangelho. Logo, quem Deus salva foi iluminado pela graça, e os ímpios andam em trevas. Essa expressão andar em trevas fala da vida iníqua, da pessoa que permanece inveteradamente na prática do pecado, amando e sendo escrava dele, não iluminados pela clareza ou pela luz do evangelho. Em seguida, contrasta a ideia entre luz e trevas, verdade e mentira, além de tratar sobre pecado, sobre mandamento, permanência em Deus, passando a expor o significado dessas expressões. A luz verdadeira que agora brilha é Deus. 2. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Então, qual é o resultado imediato de amar a Deus? Amar ao seu irmão. Por quê? Porque esse está na luz. Porque esse foi iluminado pela graça de Deus. 3. Aquele que odeia o seu irmão confirma o quê? Que ainda anda em trevas. Tá? 4. Mentiroso é aquele que diz amar a Deus e ao mesmo tempo odeia seu irmão. É um discurso vazio e errado. 5. Pecado é a desobediência ao mandamento de Deus. 6. Os mandamentos de Deus são crer no Senhor Jesus Cristo e amar uns aos outros. São em dois grandes mandamentos que o Senhor Jesus Cristo resume. Jesus diz assim, no que se resume a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e não ou. E, amando a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo. Pula um parágrafo. O propósito dessa carta é encorajar os seus leitores a permanecerem na mensagem que ouviram desde o princípio, amar uns aos outros. Mais uma vez, João é repetitivo, taxativo, enfático em falar que a mensagem do amor não era novidade, não era algo que ele estava plantando naquele momento, mas algo que os crentes já deveriam saber e estavam deixando de lado, valorizando outras coisas e não amando. Vamos seguindo aqui. Não deixando ou não deixarem, página 126. Influenciar pelos falsos mestres e anticristos. O resultado desta epístola levaria à comunhão uns com os outros, tal como o pai com o filho. E aí eu coloco aqui, vou seguindo aqui, vamos lá. Falando a respeito de luz e trevas, né? É necessário vivermos na luz, ou seja, esclarecidos, iluminados pela graça de Deus, conduzidos pela sua palavra. Toda vez que você ler essa expressão, andar na luz, significa estar sobre o domínio, sobre o governo de Cristo, iluminado pela sua palavra. Então, quando a gente é governado pela luz, pela iluminação do Evangelho, não andamos em trevas, ou seja, nós não andamos na prática pecaminosa da vida pregressa, antes de nós sermos recebidos no reino de Deus. Aquele que mente está fora do contato com a luz, cercado de escuridão. Então ele caracteriza qual é aquilo que é mais visual em quem não é transformado. Ele mente, ele vive na prática errada. Vamos lá. Para permanecer na luz é mister ou necessário praticar a verdade. A verdade é revelada o quê? Pela própria luz. Então não há como, irmãos, não há como haver uma identidade dupla no cristão. Ou ele é salvo pela graça de Deus e pratica a justiça e anda e se guia e é balizado pela verdade, ou ele não foi salvo. Então qual é o novo nascimento no reino de Deus? É ter implantado uma nova natureza dada por Cristo, porque ele nos justifica, e essa nova natureza suplanta a natureza pecaminosa. Elas são concomitantes, elas ocorrem ao mesmo tempo. Só que dado o esclarecimento da palavra de Deus, a iluminação do Espírito Santo, a uma vida ativa, relacional com Deus e através da sua palavra, a vida espiritual
espiritual, a natureza espiritual implantada por Cristo suplanta a carnal. O contrário é verdade. Se eu fui iluminado pela palavra de Deus, mas deixo a minha vida para com Deus em segundo plano, não tenho contato com a palavra de Deus, não tenho uma vida de oração, logo a natureza carnal suplanta a espiritual e eu me desvio dos caminhos do Senhor. Tá? Então é muito importante isso. Vamos lá, próximo parágrafo. Nesses versículos, o apóstolo amado está combatendo uma heresia. Um perigo se infiltrava na igreja. Muitos crentes achavam-se acima do pecado. Olha isso. Muita gente pensava assim: se Deus me salvou, a partir desse momento, tudo que eu fizer já está na conta. Logo, eu não preciso me preocupar com santidade, com uma vida separada. E João trata isso como uma heresia presente na vida deles. Segundo eles, o pecado já não os atingia nem os afetava. Em outras palavras, eles eram tão santos que as tentações ou o próprio pecado não lhes podiam causar dano algum. Eram tão espirituais, tá, entre aspas, a ponto de se julgarem intocáveis, olha isso, mas não submissos a Deus. Eles já estavam no estado de perfeição. E eles eram intocáveis pelo maligno ou qualquer fracasso. Caso houvessem cometido pecado, isso não lhes afetaria a espiritualidade perfeita. E eu coloco aqui, ó. Trevas é o resultado de ausência da luz. Guarda isso. Trevas é o resultado de ausência da luz. O que provoca na minha vida a densidade das trevas, a ausência da luz? Quando eu me afasto da orientação de Deus através da sua palavra, quando a minha vida relacional é relapsa, eu estou tirando a luz e com isso as trevas avançam. Põe na ideia de quando você está num ambiente iluminado por uma lâmpada, e essa lâmpada está no centro e ela alumia todo aquele lugar. Quando você apaga aquela lâmpada, as trevas tomam conta. É a mesma coisa nos dias de hoje. Muitas pessoas, por não darem o devido valor às coisas de Deus, elas estão tirando a luz e deixando as trevas acessarem a sua vida. Perfeito, Rafa, bem colocado. Isso é o dualismo, exatamente. O Rafa pergunta aqui, né, para quem não está vendo online, né? Essa prática de achar que o pecado não tem influência na vida espiritual pode ser associada ao dualismo? Sim, exatamente. Eu até coloco aqui, eu vou usar aqui um recurso de Gálatas 5, verso 13, justamente isso. Eu já vou responder sua pergunta, Rafa. Ó, o caminho da luz implica no afastamento das práticas das trevas, o pecado. A liberdade em Cristo não é um convite ou um passaporte para a prática de vida no pecado. A cultura grega ela diferenciava alma e corpo, como se o corpo fosse detentor de pecados, de erros, de imoralidades, e o importante era Deus salvar a sua alma. Se a sua alma fosse alcançada, logo você poderia fazer o que você quisesse. Isso é chamado de dualismo grego. E aí, quando Paulo vai corrigir isso, na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, Paulo fala com muita propriedade a respeito disso. Olha o que Paulo diz. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então vocês foram tirados do reino da opressão das trevas. Então você foi tirado daquelas práticas. Aí Paulo diz, porém, não usem de pretexto a liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, às práticas carnais. Paulo está falando assim, não é porque vocês foram salvos e libertos, removidos dos poderes das trevas, que agora vocês vão fazer o oba-oba. Não é libertinagem, pelo contrário. Ele diz, olha, sede antes servos uns dos outros em amor. Então, a gente tem que entender, irmãos, que nós éramos escravos e continuamos escravos. Só que antes nós éramos escravos do pecado. Nós éramos uma marionete na mão do diabo. Agora nós somos conquistados pela justiça de Cristo e logo nós somos escravos seus. O servo não faz a sua vontade. O servo faz a vontade do seu Senhor. Entenda, ou você é servo do pecado ou você é servo de Deus. Jamais, jamais nós conseguiremos nos desligar dessa dualidade ou dessa dicotomia. Ou você é escravo dos desejos, dos interesses do pecado,
ou você é servo da justiça de Deus. Paulo está falando assim, se nós somos comprados, resgatados, removidos, arrancados dos poderes das trevas, logo, como servos de Deus, nós não podemos dar liberdade como pretexto para fazer aquilo que pertencia à nossa vida pregressa. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Obrigado pela brilhante colocação, Rafa. E eu peço aos irmãos, por favor, irmãos, vocês que nos veem online, sinta-se à vontade de fazer perguntas, questionamentos. O nosso objetivo de ser uma transmissão online e não uma gravação, a não ser para quem vai assistir isso offline, essa interação ela é muito importante para vocês e para mim também. Isso mostra o quanto vocês estão absorvendo ou se eu não estou sendo claro em algum momento. Amém? Vamos dar prosseguimento aqui depois do comentário de Paulo aos Gálatas. Vamos lá. Aí para fechar esse assunto desse texto, eu coloco aqui. O resultado imediato da salvação é o distanciamento do pecado. Então, quanto mais próximo de Cristo, mais distante do pecado. Quanto mais palavra, menos ignorância. Quanto mais Espírito de Deus, menos as concupiscências, os desejos da carne. Então, olha isso. Como é importante nós investirmos na nossa vida espiritual. Pensa numa ideia bem simples, irmãos, de aprimoramento técnico. Quando eu me habilito a fazer uma profissão, no começo eu não conheço muitas informações, mas eu vou estudando, eu faço um curso, um aprimoramento, eu aprendo aquele ofício com pessoas experientes e conforme eu vou conquistando conhecimento, a ignorância vai se dissipando. Essa ideia, ela precisa ser a mesma na vida cristã. Quanto mais eu investir em conhecimento de Deus, em vida relacional, e aqui não é um conhecimento literário, não é acúmulo de informações, mas eu tenho que entender que Jesus diz, quem é o bom discípulo? É aquele que ouve e pratica. Logo, quanto mais conhecimento de Deus eu absorvo, mais eu oro, mais eu me afasto do pecado, mais eu me dedico às coisas de Deus, mais vida piedosa eu tenho. Ler um monte de livros, falar que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, mas continuar com as mesmas práticas, nos mesmos erros, ignorante, distanciado do amor, significa que você não aprendeu nada. Jesus disse, aquele que ouve e não pratica é um homem insensato, que está edificando a sua casa sem solidez, porque virão as dificuldades da vida, combaterão contra ele e a sua ruína será grande. Porém, quem constrói a sua casa sob a rocha, o alicerce da sua vida é a palavra de Deus, ele é um alicerce firme, seguro. As dificuldades vêm, os ventos da vida, as tempestades combatem contra ele, porém ele está firme, porque ele tem solidez de base. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, complementando aqui o meu pensamento, tá? Então, o resultado imediato da salvação é o distanciamento do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais de longe do retrovisor você vai enxergar o pecado. Você vê o seu distanciamento, você percebe que chega mais próximo de Deus. Consciência de arrependimento constante. Olha outro resultado imediato aqui. Quanto mais perto de Deus, mais miserável eu me enxergo. Porque eu percebo quanto miserável eu sou, quão dependente da graça de Deus eu sou, quão pecador terrível eu sou, quanto flagelo eu causei no Senhor Jesus para salvar esse desgraçado e miserável pecador. Então você é consciente que você precisa mais. Oh, bendito seja Deus! Um filósofo francês, ele afirma a seguinte máxima, só sei que nada sei. Eu quero trazer isso para a nossa realidade cristã. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu enxergo o quanto eu estou distante. O quanto se não fosse a graça salvadora de Deus em me abraçar, em me alcançar, em segurar na minha mão, nessa mão fraca, nessa mão impotente que é a minha, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, o que seria de mim? Então, o que é isso? A consciência do arrependimento constante. Você peca, você chora, você busca a Deus, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelos meus pecados. Você tem prazer na comunhão com Deus, você tem consciência de que você é um miserável, de que eu sou um miserável pecador, e o que o Deus Santo, eterno, perfeito, imutável,
imutável, que não precisa de ninguém, que não precisa de nada. Ele é eterno, autoexistente, mas ele, por bondade e graça, estendeu o seu favor para salvar esse pecador. Aleluia! Glória a Jesus! E eu coloco, além disso, são reforçados o quê? A segurança na eficácia do perdão de Cristo. Quando você se aproxima de Deus, você entende que é a mão dele poderosa que segura na minha. Aleluia. O hino 33 da harpa cristã, ele diz assim, olha, com a tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que eu não me atreva a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. A poesia é linda e ela mostra o quê? Jesus não me abandona, porque se depender de mim eu tô frito. É a tua boa mão misericordiosa que sustenta esse fraco, esse miserável pecador. Então a gente precisa entender isso. Quanto mais a palavra de Deus você semear, mais segurança em Cristo você encontrará. Por isso que Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. A gente fica atribulado, a gente fica confuso, a gente fica perplexo, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos segurança, paz, refrigério, alegria, renovação. E eu me sinto impelido por Deus a dizer isso para você agora. Talvez as dificuldades que estão te cercando, desemprego, esse momento econômico confuso que a nossa nação passa, essa enfermidade que está assolando as nações e talvez tenha levado familiares seus, que está cerceando o seu trabalho, diminuiu a tua renda. A gente está olhando para isso e se angustiando, mas olhe para Jesus, olhe para o Senhor que cuida da sua vida, olhe para o Senhor que cuida de você, que cuida dos seus projetos, que cuida dos seus sonhos. Entregue o teu caminho ao Senhor. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha para Cristo, olha para a cruz, olha para a segurança que há nele. Ele não vacila. O texto do Salmo diz, aquele que guarda Israel não dorme. Ele não descansa, ele não dormita, ele não tira férias, mas ele te guarda. Aquele que guarda Israel é o teu segurança, é a tua boa mão protetora que te segura, que te sustenta, que te reafirma, que te dá esperança. Bendito seja o Senhor, nosso Deus. E para finalizar aqui minha fala, né? Além de reafirmar a eficácia do perdão de Cristo, de que realmente ele te perdoou. Irmão, você quer maior segurança do que essa? Saber que os seus pecados foram riscados, foram apagados, foram deletados, foram esquecidos. Um Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas, escolheu apagar os seus pecados por causa do sacrifício de Jesus. Nada nem ninguém pode suscitar acusação diante dos escolhidos de Deus. Paulo diz aos Romanos, ele fala, nada nos poderá acusar diante de Deus. Por quê? Porque quando Cristo olha para mim e para a sua vida, ele já não olha mais os meus pecados, mas ele olha um sangue precioso vertido na cruz em meu e em seu favor. Ele olha para você, ele não vê mais o pecado do Leonardo, ele não vê mais o pecado do Rafael, ele não vê mais o pecado de qualquer um de nós aqui, mas ele vê a justiça de Deus, a justiça de Cristo inserida na conta desse pecador. Bendito seja o Senhor. E ele vai finalizar com a ideia de que a comunhão com Deus precisa se desdobrar na comunhão com a comunidade dos salvos. É impossível relacionar-se com Deus sem se relacionar harmonicamente com os filhos do reino de Deus. Amém? O reino de Deus não é isolacionista. Texto de número 4. Vamos lá seguindo aqui. Texto 4. Pecado, perdão e mandamentos. Ainda estamos em 1 João capítulo 1. Glória a Jesus. Eu falo bastante, tem que tomar bastante água. Vamos lá. Pecado. O escritor continua nesse trecho a doutrinar, né, a dar ênfase doutrinária sobre o pecado. A pessoa que afirma que não peca, olha isso. Ah, eu não tenho pecado. João diz o quê? Está se enganando a si mesma, conforme Romanos 3:23. Todos pecaram. Ou esse todos todos estão debaixo da influência do pecado.
E aí ele diz: não há um sequer isento de culpa. A raça humana é composta por pecadores e os crentes também pecam. Lembremos que o apóstolo está escrevendo à igreja. João não está se dirigindo a ímpios, ele está falando com a igreja. Pula um parágrafo. O homem por si mesmo não pode desvencilhar-se do pecado, ele não consegue romper as amarras. Ele precisa do socorro divino. João mostra como podemos receber esse socorro. Em 1 João 1, verso 9, vamos para o texto. 1 João 1, verso 9, é o segredo aqui da vitória. O que o texto diz para nós? 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, olha o condicional. Eu preciso entender que eu preciso confessar. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, capaz, tem poder para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então eu e você precisamos ter a consciência do que nós somos terrivelmente pecadores, a um ponto de que nada que nós façamos pode se desvencilhar dessas amarras. E João diz, qual é o segredo para romper esse grilhão? Quando eu me entendo pecador e confesso que eu não posso, a justiça de Cristo atua na minha vida. Ele diz, quando eu confesso, ele quem? Jesus Cristo é fiel e justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E ele opera o quê? Perdão, reconciliação e justiça. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu coloco aqui, ó. Precisamos com veemência compreender o estado miserável próprio, o quão miseráveis somos. Necessidade de perdão, separação imediata desse modo caído que dirige o mundo. Então, o que João vai escrever aqui para nós? Ele sintetizando. Primeiro, a gente reconhecer que nós somos miseráveis. Segundo, a partir desse reconhecimento, entender que nós precisamos de perdão. De quem? De Deus. Como? Através do sacrifício de Jesus. E a partir desse perdão, a gente tem que haver um hiato, um distanciamento, uma separação do modo convencional que dirige a vida dos não regenerados. Então a minha e a sua vida precisam ser dirigidas, direcionadas, governadas por Deus. Como? Através da sua palavra. Ele santifica você, ele te purifica, ele passa do seu sangue na sua vida. E a partir disso, você não vive mais como você vivia antes. E isso tem reflexo imediato em tudo, em todas as áreas. Você não foi salvo só para levantar a mão, derramar lágrimas e sentir poder na igreja. Você foi chamado para testemunhar de Cristo na sociedade, no casamento, nas finanças, em tudo. Onde Deus coloca a mão dele, há uma transformação. Tá? Último parágrafo da página 128. João reconhece que até os salvos têm problemas com tentações e pecados. Então, não é uma exclusividade sua sofrer e ser tentado. Tá? Isso é uma coisa inerente a todos os salvos em Cristo. Ele os adverte. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, sempre quando você lê essa expressão para que não pequeis, não significa que pequei, tô perdido. Não é isso. Ele está falando assim, para que você não torne a viver a prática, o amor iníquo, o amor inveterado, incessante pelo pecado. Então qual é a proposta de João? Apesar de vocês pecarem, como salvos, vocês não terão desejo a voltar mais no pecado. Vocês foram chamados para que vivam uma vida diferente. Vamos lá. Então, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E prossegue. Se alguém pecar, se acontecer de pecar, e isso vai acontecer cotidianamente, lembre-se. Olha o que ele coloca aqui. Ó. Notemos a repetição da palavra nos versículos 1:6 e 2:1. Se transgredirmos, temos Jesus Cristo como nosso advogado. A palavra advogado aqui, ela vem do grego, do parakletos, do intercessor, daquele que é auxiliador. E aí, né, o nosso próprio texto vai dizer aqui, ó, o advogado, o parakletos, a referência com que nós mencionamos a ação de Cristo. Esse consolador, esse ajudador, aquele que defende, alguém que fica do nosso lado para nos dar assistência. Então, olha o que João lembra.
Não é para você viver no pecado. Porém, se você pecar, lembre-se. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. O Espírito Santo nos chama a atenção através de João aqui, dizendo, você tem um advogado, tá difícil, você está sendo tentado, há áreas de deslize na sua vida, peça ajuda ao Paracletos, peça ajuda ao seu advogado, que intercede, que assiste você nas suas fraquezas, nas suas debilidades, nas suas fraquezas espirituais, onde você falha, onde você fraqueja. Peça para que o Espírito Santo, aleluia, para que Cristo, através do seu Espírito Santo, te auxilie. Bendito seja Deus. A expressão, Ítalo, Paracletos, né, ela é genérica no sentido de ação. Paracletos não é uma pessoa, mas é uma definição de ação. É aquele que auxilia. O emprego do uso de Paracletos para designar o Espírito Santo, na função dele como assistente, como auxiliar, como ajudador da igreja. Mas a gente precisa se lembrar que nesse contexto, a referência de João, ele vai empregar o Paracletos em Cristo sendo o teu assistente, o teu ajudador, aquele que te auxilia a vencer o poder das trevas e a viver uma vida santa e agradável perante Deus. Amém? Segundo, ele é tanto o Paracletos quanto o propiciário, né? É aquele que propicia, aquele que é favorável, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isto é, quando a gente fala de propiciação, de propiciatório, a gente tem que recorrer lá à antiga aliança, era a oferta de sangue, era um sacrifício vivo. Então ele é tanto o meio que te ajuda, quanto ele mesmo é o sacrifício que entrou em teu lugar. O teu sangue jamais poderia expiar os teus pecados, mas o dele sim. Ele foi imolado, ele foi sacrificado, ele foi um sacrifício perfeito, vicário, expiatório, para pagar a minha e a sua penalidade. Ele cancelou, como Paulo escreve aos Gálatas, o escrito que nos era contrário. A maldição da lei ele rasgou, cravando ela na cruz. Então ele é a propiciação, ele é a oferta do sacrifício que entrou em meu e o seu lugar, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos fortalecer diante do Senhor. Aleluia, até derrubei água aqui. Bendito seja Deus. Vamos lá. Mandamentos de Deus. Glória a Jesus. Clame a Deus, irmãos, e Ele virá em teu socorro. Se há em você alguma coisa que você sabe que desagrada a Deus, clame ao Senhor. Jesus, seja o meu advogado, seja o meu ajudador, me assiste nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas debilidades, e Cristo entrará em teu socorro. Mas para isso, confesse a tua fraqueza, a tua necessidade e os teus pecados diante dele. Amém? Vamos seguindo aqui, os mandamentos de Deus, ainda no texto 4. Esses mandamentos são para o nosso bem. Necessário se faz, portanto, serem obedecidos. Então não é uma questão de quando eu quero obedecer. São mandamentos. Ele tem caráter mandatório, tá? O alimento é essencial ao corpo. Os sais minerais, as vitaminas fortalecem-nos. Porém, isso só acontece se o alimento chegar até o estômago e for digerido. Da mesma forma, os mandamentos de Deus precisam ser digeridos para que a alma seja nutrida e fortalecida. Daí advém o crescimento espiritual. Pula um parágrafo. Aquele que não conhece a Deus não guarda os seus mandamentos. Olha isso. Se eu não guardo os mandamentos, logo eu não conheço a Deus. Não se alimenta de substância espiritual, continua. Se não se alimentar, de substância espiritual, continua em trevas. É uma alma fraca e moribunda. E aí eu coloco. O verdadeiro discípulo, é aquele que guarda e persevera nos mandamentos do Senhor. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. São João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. João vai dizer para nós assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, aqueles que receberam a mensagem de Cristo: se vocês permanecerem na minha palavra, nisto verdadeiramente sois meus discípulos. Então, quem é aqueles que
são dele, aqueles que permanecem na guarda dos seus mandamentos, tá? Então, mais uma vez, não é se der, não é se der tempo, eu vou ver se eu quero. Não, Deus nos ordena, através da sua palavra, guardarmos os seus mandamentos. Mandamento antigo e novo. As duas últimas linhas. Temos aqui dois mandamentos distintos, ou será que é um mandamento continuação de um antigo ou uma repetição dele? O apóstolo fala: não vos escrevo novo mandamento, senão mandamento antigo. Eu só estou relembrando a vocês. Todavia vos escrevo novo mandamento. O que isso quer dizer? Vamos lá, pula um parágrafo. Algo que é verdadeiro, que emana, o que procede de Deus, é sempre a verdade. E o mandamento novo, que era o antigo, procede das palavras de Cristo em João 3, 13 e 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. É um antigo porque provém do passado, da antiga aliança, do Antigo Testamento, Levítico 19, 18. Pelo fato de Jesus e seus discípulos demonstrarem praticamente o comportamento e no falar, é um mandamento de amor. Então o amor não é, mais uma vez, algo inventado aqui. É algo que a lei já previa na lei levítica, Jesus repete e João reforça isso em nós. Tá? E aí eu coloco aqui, ó. João reafirma em seu ensino que não se tratava de nenhum novo ensino, mas está reafirmando o ensino da lei nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui, irmãos, a Bíblia vai cobrar taxativamente de nós. O quanto nós precisamos desse amor. Amém? Vamos lá. Aí eu coloco aqui, ó. A maior expressão da fé é ser traduzida em amor para com Deus e para com o próximo. Então não adianta falar assim, aquela ideia, eu faço para Deus. Quer colocar de lado as pessoas. Eu sempre digo isso. Tudo que Deus faz para pessoas e por pessoas. Logo, servir a Deus significa inevitavelmente servir aos homens. Quando eu prego, quando eu ensino, quando eu canto, quando eu dirijo, quando eu ensaio, quando eu preparo, tudo isso eu faço para que o outro seja elevado espiritualmente e glorifique a Deus. Não prego para anjo, não prego para banco, não prego para parede, não ensino para seres que não são humanos, eu ensino para ser humano. Logo, servir a Deus é servir ao próximo. Então, se você para com essa máxima. Eu não faço para o homem. Faz sim. Mas você faz para Deus servindo ao próximo. Então o amor de Deus precisa ser traduzido nisso. Em serviço, em dedicação, em amor e em fidelidade para com aqueles pelos quais Deus nos chamou. Amém? Texto de número 5. A vitória vem pela fé. Segundo parágrafo, primeiramente João fala sobre o perdão dos pecados dos que recebem Jesus. Esses que são os chamados neófitos, ou novos na fé, ou novos convertidos, João usa um pronome expressivo aqui, filhinhos, um modo carinhoso. O perdão dos pecados concedidos por Cristo marca o princípio da vida cristã. Então ele diz, filhinhos, aqueles que são nascidos de novos, os seus pecados foram perdoados. É um abraço amoroso de João, relembrando aqueles nascidos novos na fé, que Deus os perdoou. Eles precisam dessa mensagem de ânimo, de renovo espiritual nas suas vidas, de como a misericórdia de Deus se manifesta perdoando-vos. E ele segue aqui. A pessoa precisa admitir que é pecadora e, arrependida, aproximar-se do Salvador. Ele está sempre pronto a perdoar os que se achegam nele, confiantes em seu sangue remidor. A seguir, João diz aqueles que vencem o maligno. Ele diz jovens. Esse jovem não é só no sentido de juventude cronológica de tempo, mas ele diz aqueles que militam na causa de Cristo. Por quê? Do jovem vem o vigor. E ele diz, jovens, vocês já venceram o maligno, afirmando que também conheciam o Pai, e não somente eram conhecidos de Deus como soberano Senhor, mas como Deus e Pai. Louvado seja Deus.
E por último, ele vai falar assim: notemos que João repete 6 vezes, página 132, 6 vezes o verbo escrever, e a repetição na Bíblia quase sempre indica essa ênfase. O escritor fez com que o salmista repete o escritor, como fez o salmista, repete uma frase para chamar a atenção a uma verdade ou princípio. João usa esses versículos enfatizando as vitórias espirituais do crente. Só retomando aqui, irmãos, essas 3 expressões usadas aqui no capítulo 2, versos 12 a 14, em que João vai chamar os filhinhos, os jovens e os pais. Eu quero só retornar aqui para fazer um comentário para vocês. Só dando mais ênfase aqui. Quem são esses filhinhos? São os novos na fé, ou seja, toda a igreja, aqueles que foram chamados à graça de Deus. Quem são os pais aqui, né, que João trata? Pais são uma expressão para tratar pessoas que têm mais maturidade espiritual. Isso aqui é muito interessante, a gente tratar isso. Então, pais são pessoas idôneas na fé. Jovens são os que lutam ardentemente contra o diabo, contra as suas ciladas e contra o mal. É uma paráfrase que ele está fazendo a respeito de estágios da fé. O recém-nascido, ele trata carinhosamente: filhinhos, vocês já venceram, né? Vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome dele, por causa do nome de Jesus. Pais, maturidade na fé, pessoas que já estão maduras. Ele relembra: eu vos escrevo, eu estou dirigindo a vocês essa fala, porque vocês já o conhecem. Olha que lindo isso, vocês que já têm intensidade, propriedade de relacionamento com ele. Vocês que sabem, aquele que existe desde o princípio, aquele que vocês reconhecem que é de eternidade em eternidade. Ele diz: jovens, aqueles que militam ardentemente, aqueles que trabalham, aqueles que lutam contra os poderes das trevas, aqueles que militam na causa de Cristo. Vocês tendes vencido o maligno. E ele retorna no verso 14: filhinhos, vos escrevo porque conheceis o Pai. Se conhecer é reconhecer. Vocês tiveram os olhos de vocês descobertos, foi removida as escamas, vocês conhecem o Pai. Pais, os maduros na fé, vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Vocês têm um relacionamento real, vivo, intenso. Jovem, vos escrevo aqueles que militam na fé, aqueles que trabalham pelo Evangelho. Eu vos escrevo porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. O comando de Deus, o mandamento de Deus permanece naqueles que militam na causa de Cristo e tendes vencido o maligno. Aleluia! Ele cuida do novo na fé, ele cuida do maduro, ele cuida daqueles que militam na causa de Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Olha como é importante, irmãos, a gente conhecer como João está tratando com essas etapas, essa cadeia da fé cristã. Os recém-convertidos, os maduros, os que trabalham na causa. Bendito seja o Senhor. E aí eu coloco aqui, né? Para os novos convertidos, João reforça um princípio de alegria pelo perdão. Ele reforça, qual é a alegria de vocês? Vocês foram perdoados. Aos pais, os maduros na fé, ele reforça a segurança no relacionamento com Deus. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aleluia! Bendito seja Deus. Aos jovens, ele trata a respeito desses que militam contra o mal. Ele dá uma segurança de alegria. Vocês já venceram o maligno pelo poder dele que está nas vossas vidas. Glória a Jesus. Aí vamos lá, para outra página que eu já comecei lendo, mas só retornando. Segundo parágrafo. O ponto-chave aqui é que todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo precisam do conteúdo das Escrituras. As crianças com a sua dieta leve, a juventude com a sua disposição e energia, os mais idosos com a sua fé prudente,
e o desenvolvimento. Enfim, todos os crentes necessitam ouvir, receber e viver as palavras inspiradas do apóstolo. E aí eu coloco, nossa atenção é despertada para o valor das Escrituras e o seu papel orientativo em cada fase da vida cristã. Não há desenvolvimento cristão que não seja amparado pela palavra. Só tem que entender, irmãos, não há crescimento no reino de Deus sem relacionamento com a palavra. Essa ideia de, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de teologia, eu preciso da joeliologia. Para com isso. Não existe vida piedosa sem a palavra. Não existe palavras sem a vida piedosa, elas se comunicam, elas se completam. Então, a gente precisa entender isso. Deus dá crescimento para nós, nós entendemos os nossos pontos de debilidade, os nossos pontos que nós precisamos melhorar através da revelação da palavra de Deus. Logo, nós precisamos conhecer mais da palavra. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Não ameis o mundo. Vamos lá. Após relembrar os crentes em sua posição em Cristo, João admoesta-os a não amarem o mundo. Olha, primeiro João dá características de como eles, em cada fase do desenvolvimento da vida, né, os filhinhos, que são os novos nascidos, os jovens, a força, os militantes da causa e os pais, os maduros, depois de dar essas instruções de alegria, exatamente. E aí tem as pessoas que pegam o texto e distorcem, né? A letra mata. Exatamente. Vamos lá. Ele vai fazer o quê? Ele vai admoestar eles o quê? A não amarem ao mundo. É um aviso enfático, um alerta. Cuidado, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Perigo à frente, cuidado. Então, depois de relembrar quais são os elementos que dão força na etapa da caminhada cristã, ele fala, surgirão perigos à frente de vocês. Nos versículos que precedem esse texto, João falou de várias vitórias, mas agora está alertando contra as ciladas e os ataques do maligno. Nenhum crente escapa às tentações, ainda que na nossa vida, durante certo período, seja de muitos frutos, grandes conquistas, chegarão os vales, as tempestades e as pelejas espirituais. Isso é fato, irmãos. Na sua vida, apesar de grandes vitórias, seguirão de grandes dificuldades e grandes tentações. Se nós não conhecermos os elementos que Deus disponibiliza para que nós vençamos essas lutas, a gente vai fraquejar na fé, tá? E aí eu coloco aqui, após uma sessão de reforço de promessas, então primeiro ele reforça as promessas, ele relembra a alegria, João faz alertas sobre os perigos que rondam a vida cristã, dada a nossa natureza carnal e as tentações da vida. Você tem que entender que você dorme e acorda contra o seu inimigo, que é você mesmo. A sua natureza carnal está aí e ela vai lutar todos os dias para vir à tona. Se você não mortificar a sua carne, se você não submetê-la ao controle da natureza espiritual, eu e você vamos perecer. Amém? Vamos seguindo aqui, Na próxima página, 133, João fala que estas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. Quais são essas coisas? As concupiscências ou desejos da carne. Segundo, as concupiscências dos olhos. Quando ele fala de concupiscências da carne, fala do pecado, paixões, imoralidade, glutonaria e tal. Concupiscências da carne, dos olhos, fala da cobiça, do desejo, a avidez, a ambição desenfreada, o desejo incontido. 3. A soberba da vida. Corresponde à arrogância, orgulho, insolência, presunção, jactância. Tá? Vamos lá. Aí eu coloco como complemento aqui. Ao enfatizar a receita do sucesso na vida cristã, o relacionamento com a palavra, João relata os perigos da caminhada. Todos os desafios da vida cristã serão vencidos no conhecimento da palavra para a instrução em como responder às dificuldades da caminhada cristã.
Então João está falando assim, quando você se apropriar da palavra, você vai aprender a como responder às dificuldades. Ou você acha que não virão crises no casamento, ou você acha que não virão crises financeiras, crises de ordem econômica, crises de ordem familiar, crises de ordem eclesiástica. E diante desses problemas, quais são os subsídios que eu e você vamos nos valer para combater essas dificuldades? Ou você vai na sua força, ou você vai no teu saber. Não, você vai utilizar os subsídios da palavra de Deus para vencer essas dificuldades. Então, João vai colocar isso à nossa disposição. Quais são as características que, conhecendo a palavra de Deus, nós teremos elementos para vencer todas as dificuldades. Texto 6. Acautelai-vos dos anticristos. Após admoestar os crentes a não amarem o mundo, ou amarem as suas práticas, desejos, a sua própria natureza, João adverte-os contra os anticristos. Primeiramente, ele lhes declara que já é a última hora, que nós já estamos vivendo esse período. Paulo já tinha, pelo Espírito Santo, predito a vinda do anticristo, de anticristos, está no plural, tá? O espírito do anticristo. João refere-se certamente quando diz... como ouvistes, fazendo uma referência àquilo que Paulo já havia dito, como ouvistes, vem um anticristo. Também agora, muitos anticristos, ou o espírito da operação do anticristo, tem surgido. 1 João 2, verso 18. Os falsos mestres se opunham aos ensinos de Jesus, negando-lhe a divindade e afirmando que ele não era o Cristo. Então, isso aqui era a forma mais simples de reconhecimento daqueles que tinham a operação do anticristo na sua vida. Eram chamados anticristos. Eles viviam como crentes, como aparência, mas jamais, de fato, sendo crentes. Como reconhecer um anticristo? Como reconhecer um anticristo que procura desviar os salvos da verdade? João diz que os indícios é que o anticristo nega o Pai e nega o Filho. 1 João 2,22. E eu coloco, em mais um momento doutrinário, mais uma sessão doutrinária, a epístola vem nos alertar sobre o surgimento dos anticristos. Essencialmente, eles ensinavam que o Cristo não era divino, negando-lhe as Escrituras. Então a gente vê diversos grupos que nós consideramos heréticos que negam a divindade, que afirmam que Cristo é um ser criado, não é eterno, não é divino, não é consubstancial com o Pai. Quando a gente olha nisso, nós vemos a operação do espírito do anticristo presente nos dias de hoje. Tá? Próxima página. No quarto parágrafo. Há crentes que tem fé vacilante, quase não saiu. Não tem firmeza na doutrina, nem experiência cristã profunda. São vítimas de doutrinas estranhas, porque sempre estão à procura de algo novo. Cuidado com isso. Pessoas que, a título de vender uma espiritualidade alta, Deus me deu uma nova revelação. Para com isso. A gente só fala daquilo que está escrito. Vou dar um exemplo bem simples. Roberto Castellanos, um colombiano, lá nos anos 80, trouxe a ideia de que Jesus Cristo revelou a ele aquilo que os discípulos não tinham entendido. Daí é onde nasce o tal do G12, tá? A igreja celular do Castellanos, ele fala que Jesus deu uma nova visão a ele, aquilo que os discípulos não tinham entendido, e que esse grupo dos 12 seria o modelo que Cristo tinha tentado implantar e que os 2000 anos de tradição cristã e os próprios discípulos não tinham compreendido. Olha isso, ele falando assim, tá evocando para si uma espiritualidade maior, tô dando esse exemplo para você mostrar como vão surgindo no seio da igreja heresias e o povo abraça, tá? E aí vamos lá. Então, mais uma vez, aqueles que evocam para si uma nova revelação, cuidado. Essas pessoas que querem dizer, Deus me mostrou algo que nunca mostrou para ninguém, é uma nova revelação, fuja disso. Confronte isso com a palavra, que é o guia que dá o estabelecimento daquilo que é
canônico, fidedigno às Escrituras e aquilo que é herético. Lembremos das palavras no livro de Atos dos Apóstolos, que Lucas escreve que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque o que eles faziam? Quando Paulo estava pregando, eles correram lá para ver se aquilo que Paulo estava falando condizia com aquilo que estava escrito. E eles são chamados de mais nobres, os bereanos da cidade de Bereia, em relação aos tessalonicenses ou os de Tessalônica, por causa dessa atitude. Era Paulo, mas eles foram lá. Realmente o que Paulo está falando está escrito? Vamos seguindo aqui. João relembra aos crentes que receberam a unção do Espírito Santo e que conheceram a verdade desde a sua conversão. Em outras palavras, não tinham a necessidade de alguém estranho à igreja os ensinasse a doutrina bíblica. Já conheciam a verdade e deveriam permanecer naquilo que eles já conheciam. É na igreja e não fora dela que Deus tem posto mestres por ele capacitados para ensinar o seu povo. Então, muito cuidado, irmãos, com essa ideia de que uma nova revelação, uma revelação mais atual, uma revelação repaginada, uma revelação reescrita, uma nova interpretação atualizada da palavra, corre disso. A verdade de Deus é imutável, ela não muda. Louvado seja Deus. E aí eu coloco aqui, ó. Cuidemos para que, a título de uma nova revelação mais profunda, não sejamos enganados pelo espírito do anticristo. Cuidado com isso, irmãos. Essa ideia de que muitas pessoas querem ver o que ninguém leu, o que ninguém chegou ao conhecimento e foi revelado, sempre isso está carregado de um peso de mais profundidade espiritual. Fuja disso. A palavra de Deus é clara, não há ocultismos nela. Quando a gente vai lá para as várias facetas do judaísmo, uma delas é a Cabala. A Cabala diz que ela consegue ler nas entrelinhas da Torá, das escrituras sagradas, aquilo que não está explícito. E ela consegue extrair dali pontos místicos. Por isso nós rejeitamos isso. No nosso meio, mesma coisa. Tem um monte de gente querendo achar no meio das escrituras novas revelações. Muito cuidado com isso. E aí eu coloco aqui. Vamos seguindo aqui. Tá. A nossa defesa contra os anticristos. Segundo parágrafo. Tenhamos em mente o seguinte. Não importa quão firme esteja o crente ou quanto ele conheça a sã doutrina. O inimigo sempre está pronto a nos atacar, tentando-lhe destruir a fé. Foi isso que aconteceu naquele tempo e é o que acontece ainda nos dias de hoje. Devemos estar firmados na palavra de Deus e não nos ensinos de quem quer que seja. O apoio doutrinário não se dá em cima de pessoas, mas em cima da revelação da palavra. Nós não temos um evangelho pautado em figuras. Por isso que a gente não idolatra pessoa, não idolatra homens. Lembre-se, olha, do livro do Apocalipse, quando João tem uma visão e o anjo se coloca diante dele, João se curva e o anjo diz, não me adora não. Eu sou um conservo, um ajudador seu. Amém? Então, não idolatre pessoas. O evangelho ele não é pautado em figuras, mas a figura brilhante é a de Cristo, nosso Senhor. Vamos lá. Foi isso que aconteceu naquele tempo e acontece nos dias de hoje. Devemos estar firmados na palavra de Deus, não no ensino de qualquer pessoa, seja ela quem for. Se alguém fale, olha isso, olha a chamada de atenção de João, fale segundo os oráculos, ou a revelação que Deus já deu. Fale conforme os oráculos de Deus, não usando nova revelação. Amém? Aí eu coloco aqui, ó, a premissa que valida o sadio ensino bíblico é em consonância, em igualdade, em mesmo sentido com as Escrituras. Rejeitemos o que não tem amparo na palavra, mesmo que possua aparência de piedade. Lutero diz isso. Rejeite qualquer coisa que não seja conforme as Escrituras, mesmo que isso faça chover milagres. Tem aparência, é pragmático, dá certo, mas é conforme a palavra? Se não é, fuja, corra.
Tá? Há muito pragmatismo no nosso meio. Pragmatismo é uma corrente que diz que se dá certo, logo é certo. Então, por exemplo, eu consigo encher a igreja fazendo uma campanha que eu vou colocar uma arca aqui, os anjos vão descer aqui. Para com isso. Se não tem apoio, pode encher de gente, mas não tem apoio das escrituras, foge disso. É doutrina demoníaca. Amém? Na página 136, o segundo parágrafo diz assim: a última proteção é a vida dedicada inteiramente ao Senhor. Quando estamos realmente em Cristo, demonstramos fé e confiança nele, praticamos justiça e evidenciamos firmeza espiritual. O crente que permanece em Cristo cresce em fé, produz frutos em abundância. Quando o Senhor voltar, esse crente não se envergonhará, com grande júbilo estará com o seu mestre. Amém? Vamos lá para a lição de número 8. Nós estamos com um tempo aqui meio apertadinho, mas vamos correr aqui na lição 8. Tá? Segundo parágrafo da introdução. O apóstolo acentua uma verdade espiritual da vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Uma fé que se baseia no Senhor Jesus e se manifesta naquele que é nascido de Deus. Nesse último capítulo, o discípulo amado ensina-nos a respeito do duplo testemunho tríplice. O testemunho no céu, a trindade, um testemunho na terra, o espírito, a água e o sangue, unânimes em um só propósito, juntos testificam de Cristo. João termina a carta relembrando aos seus leitores que Cristo é o verdadeiro Deus e sobre a vida sempiterna. Também adverte a igreja a guardar-se, no grego o sentido de guardar é continuadamente dos ídolos. Vamos lá, texto de número 1. Permanecer em Cristo. O grande amor do Pai. O apóstolo inicia esse capítulo falando do grande amor do Pai, um amor puro, santo, constante, a ponto de Deus nos chamar de seus filhos, Esse parentesco envolve certos problemas. O mundo não vos conhece, não reconhece o Pai. Logo, ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. João, entanto, explica as razões disso. Se o mundo não conhece o nosso progenitor, nosso Pai, logo não vai nos reconhecer como filhos. Um dia seremos semelhantes a Ele, pois veremos face a face na sua perfeição. E eu coloco aqui, o amor do Pai gera em nós o não conhecimento do mundo. O fato de nós sermos filhos de Deus e o mundo não conhecer a Deus, ele não nos reconhece. Logo, o prazer de guardar corrigir aqui a minha própria fala que eu acabei escrevendo errado. Então, o amor do Pai gera em nós o não conhecimento do mundo. O mundo não nos conhece. E o prazer de se guardar da prática mundana. Apesar de pecar, o salvo não permanece na prática do pecado. João está falando assim, o mundo não conhece o Pai, logo ele não reconhece os seus filhos. E ele vai reforçar a ideia aqui. Se nós somos filhos de Deus, nós não devemos viver na prática do mundo. Tá? O salvo não permanece na iniquidade. Bendito seja Deus. Pula um parágrafo. Outra bênção que João aponta é que quem é nascido de Deus não vive cometendo pecado, ou mais uma vez na prática dele. Isso significa que os filhos do Altíssimo sejam perfeitamente santos em todos os aspectos. A mensagem aqui é que o crente não vive cometendo pecado, ou na prática contínua dele, pois já não encontra prazer nisso. Não se compraz na prática do pecado, mas foge dele. Aí eu coloco aqui, o que é nascido de Deus não é iníquo. Isaías 59, verso 2. Não sejais enganados. No finalzinho da página. O amado, nesses versículos, o amado é o discípulo amado, o apóstolo amado, diz nesses versículos a respeito dos filhos de Deus em contraste com os filhos do diabo. Isso aqui é interessante, João traça meu comentário, tá? João traça um contraste entre os que são dirigidos e orientados por Deus e os resultados disso. A não prática iníqua, portar a semente divina, enquanto os filhos do diabo são escravos do pecado. Página 141. João parte do princípio
da justiça, enfatizando nos versículos 29 do capítulo anterior que Deus é justo. Logo, então o homem que pratica a justiça também é de Deus, ou é justo. A justiça, nesse sentido, significa retidão conforme o bem e direito que emana do caráter de Deus. E eu coloco aqui, ó, o fruto presente no homem indica quem está na gerência do seu coração. Não é possível servir a dois senhores. Ou você é servo da justiça, ou você é servo da corrupção. Amém? Vamos seguindo aqui. Eu vou ter que pular um pouquinho, porque senão a gente não vai entregar o tempo. Texto 2. Terceiro parágrafo. O mundo odeia os salvos. O fato de o mundo odiar os salvos não deve deixar a gente perplexo. Não é? A ideia aqui é, não fique surpreso se por causa da justiça de Deus, por causa do caráter de Cristo, da nossa vida que se relaciona em harmonia com Deus, o mundo te odiar. Cristo não ficou surpreso a enfrentar esse tipo de ultraje. O salvo logo percebe que os descrentes guardam ira para com ele. Por quê? Porque ele é um aguilhão penetrante em suas consciências. A mensagem de Deus contida na revelação de Cristo que está na nossa vida é uma luz que, quando ilumina o pecado, João diz, quem é das trevas não vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Logo, como você reprova o pecado porque a luz de Deus iluminou a sua vida, o ímpio te detesta, porque ele não quer ter a sua vida confrontada. O ímpio não quer ter a sua vida confrontada. João diz isso, né, no Evangelho de João, capítulo 1. Ele fala assim, quem é das trevas não vem para a luz. Por quê? Não quer ter a sua obra reprovada. Então, nesses dias de hoje, está faltando isso nas nossas vidas. Quem reprove as obras das trevas. Ó, vamos lá, ó. A luz, João capítulo 1, verso 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Este veio, né, falando de João Batista, para ser testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Quem? Cristo, a mensagem do Evangelho. A fim de que todos crescem através dele. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Amém? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Tem bastante coisa ainda para falar. Então, já falamos aqui a respeito disso, desse ultraje que os servos de Deus sofrem por causa da luz do Evangelho presentes na sua vida. Aí eu coloco aqui, ó, a incompreensão de Deus pelos mundanos leva-os a rejeitar a palavra, bem como rejeitar os servos de Deus. Tá? Você tem que entender, irmãos, que é melhor ser aceito por Deus do que ser aceito pelos homens, pelo sistema mundano. Próxima página. Segunda linha. O ódio é o opositor do amor. O ódio é o oposto do amor. Por isso, os filhos de Deus não se devem conduzir pelo ódio, penetrando-lhes as vossas almas. Sabemos que todo aquele que odeia uma pessoa pode, por fim, matá-la. Ele vai usar aqui a expressão chamando aqueles que vivem na prática do ódio de assassinos. Por quê? Esse sentimento leva a isso. Então, não é dos salvos a prática de odiar. Ah, eu odeio fulano. Não. Esse vocabulário não faz parte do nosso, tá? Eu coloco aqui, ó. O coração governado por Deus não dá espaço àquilo que é contrário à natureza divina. Logo, não pode o crente odiar. Você tem que entender que se Deus governa o seu coração, o ódio não pode ter espaço nele. Ou você é servo de Deus e a justiça de Deus opera no seu coração, logo as coisas presentes na sua vida não são contrárias à natureza divina, ou o ódio, o pecado e os frutos dele governam o seu coração. Tá? Eu vou dar uma pulada aqui para a gente ganhar tempo. Ele vai falar aqui no próximo texto, aqui, né? Amor não só de palavras. Não pode ser discursivo, irmão. Tem que ser prático. Eu coloco aqui, ó. O amor não é um sentimento verbal ou discursivo. Ele é visto em misericórdia, socorrendo o necessitado. O amor precisa ser prático. Estenda a mão a quem precisa. A ideia de João aqui no capítulo 3, verso 17 e 18 é: quem tem condição de socorrer alguém e fecha a mão, Deus não está nisso. E essa ideia de entrar em socorro não é só grana, dinheiro. Será que você não precisa e eu não precisamos estender a mão para quem é fraco? Aconselhar, sustentar, suportar.
aqueles que são mais fracos na fé, dar assistência. Suportar não é de tolerar, não. Suportar é de dar suporte, de dar assistência. Nós carecemos de referenciais, eu pregava isso ontem à noite, falando justamente disso. Nós carecemos de referenciais nos nossos tempos, de pessoas que entrem em socorro, que sejam referência de prática, não de discurso, mas de prática no nosso dia a dia. Amém? Texto 3, os falsos profetas. Nesses versículos, temos um assunto de vital importância para a igreja e para o crente individualmente. Trata-se de provar os espíritos. A ideia aqui, irmãos, de provar espírito é provar a mensagem ensinada, tá? Não é uma prova de natureza de reconhecimento espiritual. Ah, eu vejo um espírito. Ninguém vê espírito. É de provar o espírito de qual procede a mensagem de quem fala, tá? Qual é a procedência daquele que fala. João percebera que alguns crentes estavam aceitando qualquer ensino. Não tinha filtro. Em nome de uma espiritualidade, o que era falado eles recebiam de coração aberto. Bem como qualquer manifestação espiritual. Não tinha filtro nenhum. Desse modo, influências e doutrinas nocivas que pareciam certas, tinham a aparência de boas, estavam destruindo a fé cristã. Muitos na igreja estavam recebendo de braços abertos falsos profetas, aquelas pessoas que comunicavam qualquer mensagem e, como elas tinham a aparência de espiritual, eles recebiam sem antes verificarem se eram ou não falsárias. E eu coloco aqui. O alerta do apóstolo indica uma preocupação em que cada crente deve estar validando o ensino pela palavra. O que está sendo ensinado é o que está na palavra? Tem consonância, é harmônico com as escrituras? Não importa a eloquência do discurso ou o que importa sim é a sua autenticidade bíblica. Isso aqui é muito importante. Tem um monte de gente caindo no chaveco, desculpa a expressão chula, mas eu preciso usar dela, caindo no chaveco de pessoas que falam bonito. De que o formato de discurso, a construção, a oratória é bonita. Mas tem amparo nas escrituras? É essencialmente bíblica ou só é eloquência de discurso? Cuidado com isso. João chama a atenção. Assim, para de cair no discurso de quem fala bonito. O que está falando? Fala por Deus? Fala com amparo na palavra? Tem discurso bíblico? Tem discurso pautado nas escrituras? É isso que caracteriza os falsos discípulos, não os falsos mestres. Eles não têm amparo. Na próxima página, 1.4b. O apóstolo amado adverte-os, não deis crédito a qualquer espírito. Cuidado, nem todo mundo que fala de Deus fala por Deus. Isso envolve a pessoa do enganador, sua doutrina, seus princípios e ensinos. Provai, quer dizer, testai, examinai, verificai os espíritos. Eles podem ser provados segundo um critério que considera maturidade, sabedoria e graça do crente, pela palavra de Deus, pelo fruto e pelos dons do Espírito Santo. Provar pelo quê? Para quê? Provar se procedem, se têm origem em Deus. Segundo, muitos falsos profetas têm proliferado mundo afora. Pula um parágrafo. Notemos um ponto muito importante aqui. Podemos ver nisso que a encarnação de Cristo... O que é a encarnação? O verbo se fazer carne e habitar entre nós. O reconhecimento da encarnação do verbo vivo é o ponto central e vital à fé cristã. Na primeira admoestação sobre os anticristos, João diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, né? Que nega o senhorio de Cristo, de Jesus como o Cristo. Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Bendito seja Deus. O espírito do anticristo. A prova fundamental de que o espírito é verdadeiro é a sua confissão que Jesus Cristo veio à terra em carne, isto é, como homem. Aí eu coloco aqui, somente uma vida orientada pela palavra e ligada ao trono da graça. Sabe quando a gente fala assim, tá ligado na fiação? É justamente isso aqui, poderá reconhecer uma falsa mensagem. Quem não tá ligado na palavra, irmãos, quem não tem vida com Deus, passa qualquer coisa. Qualquer coisa toma como verdade. Basta meia dúzia de palavras de língua estranha. Basta uma aparência e ele engole aquilo.
Tá? Então, vida com Deus, vida cheia da palavra, é o filtro que dará a sensibilidade em reconhecermos aquilo que é de valor espiritual e aquilo que é heresia. Tá? Página 147. É evidente que além dessa confissão, precisamos verificar o sistema de doutrina e o testemunho cristão autêntico. Então, irmãos, você tem que olhar para aquele que está ensinando. Ele tem palavra de Deus e ele tem uma vida de testemunho cristão. Isso aqui é muito importante, irmãos. Não adianta a pessoa falar bonito, mas não viver. O que valida é a doutrina ser bíblica e uma vida de testemunho. E eu coloco aqui, ó, uma vida dirigida pelo espírito do anticristo não pode dar testemunho. Ele nega o caráter de Cristo, sua doutrina e sua deidade. Então, quais as evidências de um falso discípulo de Jesus? Primeiro, as práticas deles negam o caráter de Cristo. O que tem em Cristo não tem nele. Segundo, esse falso discípulo, ele nega a doutrina de Cristo e a deidade ou a divindade do Senhor Jesus Cristo. Maior é o nosso Deus. Página 147. Sois de Deus, diz João, pois ele inclui nesse grupo, somos de Deus, somos dele e temos vencido os falsos espíritos e profetas. Louvado seja o Senhor. Isso mesmo, irmã Cida. Né? A gente tem que ser uma carta aberta, e essa carta aberta é para ser lida pelos homens. É o testemunho público, verificável do cristão. Somos vitoriosos contra o mal, porque maior é o nosso Deus que em nós habita do que aquele enganador e príncipe das trevas que está no mundo. Isso prova que o mundo pecador não faz parte de nós. O mundo, o contexto que dirige as vidas mundanas, não faz parte da nossa vida separada para Deus. Há uma distinção e uma separação. E aí eu coloco aqui. 2 pontos. A segurança em Deus, de que nós fomos conquistados por Cristo. Segundo, a perseverança são elementos de vitória. Então, o que nos dá substância para vencer o falso ensino? Primeiro, saber que ele nos guarda, que ele nos protege, que ele nos sustenta, que ele nos dá vida. Segundo, a perseverança em ler, em perseverar na mensagem do Evangelho, em testemunho público, em testemunho verificável da promessa de Deus, da segurança que Ele nos dá para vencermos todas as hostilidades das trevas. Texto 4, página 149. A manifestação do amor de Deus. Aqui é uma parte bem prática, tá? Da recomendação de João. O ato máximo do amor de Deus se deu quando ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Enviou-nos simplesmente, não o enviou simplesmente à terra, mas o enviou para viver entre os homens, a fim de revelar o seu amor. João explica essa manifestação do amor divino nos 14 versículos iniciais do Evangelho. E aí eu coloco aqui, ó, o amor divino providenciou salvação vista na cruz. Desde a sua revelação ao homem, desde o início da revelação de Deus lá no Éden até a cruz, Deus sempre mostrou claramente o seu amor, graça para com os homens, tá? Então a gente tem que entender que a misericórdia de Deus é clara, evidente, notória em toda a sua revelação progressiva através dos tempos na humanidade. Aperfeiçoamento no amor. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, Deus fixa morada em nosso coração. Ele entra e reside aqui. Se Ele está em nós e permanece em nós, né, e nós permanecemos nele, essa permanência aperfeiçoa o seu amor em nós. Então, ela precisa resultar em aperfeiçoamento. Como? À medida que o seu amor é aperfeiçoado, nós amamos o próximo, podendo este, assim, ver a manifestação de Deus em nós. Então, se o amor de Deus está derramado aqui, eu preciso amar ao próximo. E é através desse amor, o próximo enxerga que Deus está aqui. Não é através daquilo que eu falo, é através daquilo que eu faço. Mais uma vez, o testemunho é evocado aqui. Qual é a percepção que o mundo tem a respeito da residência de Deus na minha vida? Eu amo o próximo e através disso o próximo reconhece
a minha vida. É aquela frase que eu não lembro a quem ela é atribuída, que ela diz: o crente lê a Bíblia e o mundo lê o crente. Amém? Vamos seguindo aqui. Página 150. Falando aqui a respeito da confiança e amor perfeito. Eu coloco um comentário, eu não vou ler, tá? À medida em que a vida com Deus, a vida para com Deus cresce, os resultados dela são maiores em nós, sendo que assim quanto mais se ama, certo tempo apaga tudo, não é uma ideia cristã. A ideia é progressivamente, quanto mais amor de Deus há na minha vida, mais eu preciso amar ao próximo. Amém, meus irmãos? Vamos seguindo aqui. Texto de número 5, já caminhando para o final aqui, para a gente acabar rapidamente aqui a nossa lição. Texto 5, glória a Jesus. Acho que o vídeo deu uma pausada aqui, mas acho que já voltou. Vamos lá. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Às vezes a imagem não fica tão boa, irmãos, mas às vezes é uma oscilação da internet aqui. Vai dar tudo certo para a glória do Senhor nosso Deus, tá? Testemunho e confiança que possuímos. O testemunho, segundo parágrafo, página 151. O Espírito, juntamente com o batismo, a água, a morte, que é o sangue, testificam. Este é aquele que veio. Jesus Cristo veio para efetuar a vontade do Pai. Para cumprir este plano de Deus, era necessário que ele passasse pela água e pelo sangue, né? Vamos lá. Esses dois atos, mais o testemunho do Espírito, evidenciam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, o testemunho divino que ele era o Filho de Deus. Lembremos do testemunho do céu. Quando Jesus Cristo está sendo batizado no Jordão por João Batista, ao final, ao término do batismo, ouve-se uma voz que é um testemunho do céu. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A ele ouvir. Tá? Isso é um testemunho divino. O testemunho do sangue, o testemunho do seu sacrifício na cruz também testifica a respeito dele como sendo enviado o Cristo de Deus como providência do céu para a nossa salvação. Página 152, o objetivo da epístola. No versículo 13, encontramos o objetivo pelo qual João escreveu essa epístola, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. O Evangelho segundo João foi escrito com a finalidade de evangelizar. Sua primeira epístola para assegurar, para confirmar, para ratificar aos crentes que eles estavam salvos e eram partes da família universal de Jesus Cristo. E aí eu coloco aqui. O propósito de João era o crescimento na fé, na obediência, para que uma vida plena em Deus, na vida dos salvos. O caráter do céu deve residir na vida dos salvos. Olha como isso aqui é difícil. João está escrevendo para testificar que eles, como membros do corpo de Cristo, deveriam perseverar na doutrina de crer na salvação através de Cristo e que, através, como resultado dessa salvação, eles deveriam viver uma vida plena, que testemunhando para o mundo o amor de Deus. Como? Amando ao próximo, vivendo em comunhão com a igreja. Olha como é difícil isso. Olha como isso aqui é desafiador e Deus nos chama. Então, qual era o propósito da epístola? Evidenciar que Deus, através de Cristo, salva o pecador e que os crentes deveriam preservar e permanecer tendo isso como verdade e, como consequência, eles deveriam, na sua vida prática, diária e cotidiana, ter frutos que são resultantes dessa confirmação da salvação em seus corações. Amém? A confiança que possuímos. Segundo parágrafo. Podemos e devemos interceder uns pelos outros. Notemos que esse versículo ele está falando sobre a intercessão pelos nossos irmãos da fé. Isso deve ser um ato contínuo. Orar uns pelos outros sem cessar. Tá? Isso aqui é muito importante. Ele vai falar aqui sobre uma distinção sobre quem se deve orar, pecados para a morte, pecados para a não morte. Está muito claro isso aqui no texto, mas eu só quero ratificar uma coisa, confirmar algo aqui. Ore, busque a Deus pelos seus irmãos, para que Deus dê graça. Vocês orem por mim, para que Deus me dê graça para ensinar. Eu devo orar por vocês, para que vocês permaneçam
confiantes, buscando a Deus, buscando graça do Senhor, é dividir a carga um com o outro, é orar um pelo outro, é levar a Deus em oração as necessidades mútuas. Lembremos aquilo que Tiago escreve: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Pode ser que esteja difícil, desafiadora a vida para você. E quando eu oro, eu peço que o Espírito Santo visite a tua vida e te dê força, te dê graça. Ore a Deus para que a minha vida seja cheia da graça de Deus, para que haja uma operação no Espírito Santo na minha vida, para que através da graça ela flua, para que a minha vida seja um canal de bênção. A minha oração é para que você seja bem sucedido, para que a tua vida seja uma bênção, para que a tua vida seja sucesso, para que a sua vida no seu relacionamento conjugal, no seu trabalho, nas suas finanças, Deus abençoe. Olha como isso é lindo, irmãos, essa interação de estar diante de Deus clamando uns pelos outros. Isso demonstra amor, isso demonstra misericórdia, isso demonstra compromisso, fidelidade. Pessoas que carregam as cargas uns dos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Ore para que os fracos na fé sejam fortalecidos. Ore para aqueles que deslizaram na fé sejam fortalecidos. Ore para aqueles que caíram sejam levantados, para que a boa mão do Senhor os sustente. Tiago chega a falar: aquele que salva o seu irmão do caminho da perdição, amontoa sobre a sua cabeça brasas como que de fogo. Amém? Vamos lá, conclusão. Falando aqui na página 153. João, o apóstolo amado, termina a epístola com a sua expressão predileta: filhinhos. Mais uma vez, olha, o abraço carinhoso do apóstolo aos novos convertidos. Sua admoestação final é que tomem cuidado em não colocar nenhum Deus na posição de Cristo. Nada deve ocupar o lugar que Deus tem no nosso coração. Vamos lá. Naqueles dias, a idolatria graçava entre o povo e representava um perigo. João alerta-os a vigiarem contra essa tentação. Deus, o Pai, e o Filho são únicos e não devemos a quem devemos louvar e agradecer. Qualquer Deus forjado de matéria corruptível precisa ser abandonado e rejeitado. Portanto, admoesta-nos o apóstolo: guardai-vos dos ídolos. Com essas palavras, João encerra a primeira carta dirigida aos crentes ali da Ásia Menor, né? Informação essa tida pela maioria das correntes da tradição cristã. Com isso, irmãos, eu encerro aqui essa parte de comentário dentro do nosso tempo, graças a Deus por isso. E eu te convido, irmãos, para a próxima aula nós estaremos finalizando a segunda e terceira epístolas do apóstolo João, que são bem curtinhas, tá? Em um capítulo cada um. E nós estaremos também finalizando com a epístola de Judas. Entre hoje e amanhã, hoje eu estou falando do dia 10 de maio, eu estarei criando um cronograma de leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia. Porque no próximo manual texto, nós estaremos estudando o Pentateuco, a lei de Deus, os 5 primeiros livros da palavra, ou a Torá, dentro do critério judaico. Então eu vou criar aqui um cronograma de leitura, é uma leitura mais densa, que nós já começaremos agora, para a gente ganhar conhecimento, profundidade, aquilo que nós estaremos estudando no nosso próximo manual texto. Amém, queridos? Eu não quero me alongar aqui, eu já vou fazer uma oração final. Quero louvar a Deus por sua vida, você que me acompanhou ao longo dessas quase 2 horas, desse comentário, um comentário sucinto, um comentário bem compactado, mas você acompanhou a leitura do manual texto, você estudou, e aqui nós explicitamos os pontos mais relevantes desse estudo. Te convido a fechar os seus olhos, a orar a Deus, agradecidos pela oportunidade desse encontro, e eu te convido na próxima segunda-feira nós estarmos aqui juntos, para que nós continuemos a crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te damos graças, Senhor, por esse encontro virtual que nós tivemos mais uma noite, de nós crescermos e fortalecermos, Senhor, o nosso relacionamento para contigo. Obrigado, Senhor, por esses entendimento da tua palavra, pela revelação através do teu Filho Jesus Cristo, contido nessas palavras do apóstolo São João, em que nós podemos, Senhor, crescer em graça e conhecimento de Cristo nosso Senhor. Obrigado por essa noite, pelos nossos irmãos que nos acompanharam online, pelos aqueles que verão, Senhor, esse vídeo de forma remota, Senhor, em outros momentos. Abençoe-lhes, Senhor, guarda, protege, ó Senhor, dê graça, sustenta, ajuda cada um de nós, Senhor, que nós possamos estar vigilantes quanto à guarda da tua palavra, em cumprir os teus mandamentos, em fugir dos ídolos, dos falsos ensinos, daquilo que quer ocupar o lugar que pertence única e exclusivamente a ti. Pai, nos ajuda a nos amarmos uns aos outros, sermos, ó Senhor, suportarmos os crentes, suportarmos os mais fracos na fé, darmos assistência ao necessitado, ao caído, ao carente. Pai, nos ajuda a sermos perseverantes na tua palavra, permanecermos fiéis a ti, até o dia em que o Senhor nos chamar à eternidade. Te dou graças, Senhor, pela vida dos meus alunos que estiveram nesse encontro, Senhor, aprendendo mais e mais da tua palavra. É no nome santo de Jesus que oro, agradecido em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você tenha uma noite preciosa de bênção, de alegria, de vitória. E eu te espero aqui para mais um encontro na próxima semana. Que Deus te abençoe e você tenha uma boa noite, um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.